tudo bom? Escolhi esse lugar aqui porque gosto de café assim, ó, mais intimista. Também porque a gente vai conversar hoje, tinha que ser um lugar assim, mais aconchegante, né? Eu tava pensando, né? Fui visitar uns amigos ontem e, cara, a gente ficou conversando sobre relacionamento. E quase todo mundo tá um pouco desacreditado disso. Alguns mais românticos estão tristes, porque não encontram ninguém que seja romântico igualmente. Agora tem outros que não querem saber de nada, estão nem afim de papo. Tem uma ideia mais de curtição, de não se apegar a ninguém. E pensando nisso, eu queria conversar um pouco com você sobre relacionamento mesmo, né? Por que as pessoas estão tão desiludidas, né? Por que elas acabam não acreditando mais nisso? As pessoas não estão se amando mais, não estão gostando mais uma das outras, ou a incompatibilidade mesmo. Pensa bem, o que pode atrapalhar uma relação de dar certo? Vamos pensar comigo nisso? Bom, primeira coisa que a gente tem visto por aí é a questão de ciúme. Ciúme é bom, né? Mas na medida certa. Ciúme exagerado que a gente vê muitas vezes, né? Que a gente ouve a pessoa falar assim, não, mas ela me deixa louco. Não, você é louco. Não é ela que te deixa louco, você tem algum problema, você tem que saber o limite das coisas. Essa ideia de controlar não serve para relacionamento. A pessoa está com você por escolha, não por obrigação. Pensa bem. Ela escolheu estar com você. Escolheu te amar, porque amor é uma escolha também. A gente fica colocando amor sempre como um sentimento. Não se engane, amor não é um sentimento, é uma decisão. Sentimento muda o tempo todo. Quantas vezes você já amou e odiou a mesma pessoa? Isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Então, ciúme ele tem um certo limite, é gostoso. Só que quando passa desse limite, começa a incomodar, começa a atrapalhar a relação. Você tem que ser confiante em si mesmo. E às vezes o ciúme começa por uma questão de incompatibilidade, uma questão de interesses diversos. Antes de se relacionar com alguém, percebam um pouco disso. Será que vocês têm a ver mesmo? Será que essa história de os opostos se atraem realmente dá certo? Bom, pelo que eu tenho visto, não dá certo. Aquele que é mais extrovertido com uma pessoa mais tímida, geralmente vai gerar ciúme e vai gerar problemas. E vice-versa. Pessoas mais ativas, com pessoas que são um pouquinho mais preguiçosas, acabam não conseguindo fazer programas juntos. Acaba que o casal fica mais separado do que próximo. Então, pensa bem, quanta coisa em comum vocês têm, porque quanto mais diferente vocês forem, mais flexibilidade você vai ter que ter. Mais aceitação do outro você vai ter que ter. Se ela ou ele for mais ativo ou ativa, e você for mais parado, você vai ter que entender que você vai ter que aceitar isso, e vice-versa. Nunca cobre do outro. Perceba que é você que tem que mudar. Porque a gente não muda ninguém. A única alternativa de consertar isso é mudando a si mesmo. Já passei por isso, por essa ilusão de achar que eu vou consertar outra pessoa. Perdi meu tempo. O tempo passou e ela nunca mudou. Então, o ideal é o seguinte, quer saber? O outro não muda. Ou eu aceito ela como ela é, ou mudo eu. Ou eu aceito. É muito mais fácil, dói menos. Então, ciúme tem o seu lugar, mas é um espacinho bem pequeno na relação. Outra questão, incompatibilidade. Gostos diferentes demais. Isso atrapalha qualquer relação.
Mas é claro, o ideal é que você esteja disposto a experimentar coisas novas. Afinal de contas, sempre vão existir diferenças. Eu, por exemplo, adoro fotografia. Eu gosto de compartilhar isso com as pessoas. Se eu me relacionar com uma pessoa que não gosta de fotografia, já me desanima um pouco. Adoro filme. Né? Pensa bem. Se eu tô namorando com uma menina que não gosta nem um pouco de assistir filme, vai ser um problema? Vai ser menos coisas pra gente fazer junto. Acima de tudo, você tem que pensar que você tá ali pra dar e não receber. Não dá pra cobrar de ninguém. Afinal de contas, amor não se cobra, né? A gente dá gratuitamente e recebe gratuitamente. A ideia é que você ame sem esperar retorno. Claro, a gente sempre espera. Mas não de uma forma, de uma cobrança, mas algo natural, algo que venha mesmo da pessoa. E não dá pra medir, cada um ama de um jeito, não tem como você ficar comparando o sentimento, né? A gente tem às vezes a ideia errada de que eu amo mais que ela, ou ela me ama mais. Não dá pra medir isso. E são muitas formas de se amar. Cuidado. Não caia nessa ilusão. Procure apenas fazer a sua parte. Amar sem medidas. Amar sem preocupação de receber de volta. Sem medir o seu amor. Assim é mais fácil você ser feliz. Digo novamente, experiência própria. Ame e apenas ame. Mas procure também ouvir o que a pessoa quer. Partilhar um pouco do que a pessoa deseja. Não fique centrado o tempo todo em si mesmo. Às vezes a gente vai numa relação tão preocupada em receber e esquece que a gente também tem que se doar. Ouvir o que a outra pessoa deseja, ouvir o que ela gosta e tentar retribuir um pouco. Uma outra coisa muito séria em relacionamento, e é o que tem gerado problemas para muitas pessoas, principalmente para os homens, é falta de diálogo. Não tem como resolver um problema sem conversar antes. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, em vez de ter um diálogo honesto, sincero, direto, acaba tendo um enfrentamento. Então, eu chego para minha namorada, para minha esposa e falo: olha, não tô gostando disso. E o que ela fala? Eu também não tô gostando disso em você. Em vez de conversar sobre o problema que eu tô apresentando, ela aponta para mim, como se eu tivesse feito um ataque a ela. As pessoas hoje entendem que uma crítica é sempre um ataque. E não é. Apresentar um problema é buscar uma solução também. Então a gente às vezes perde um pouco disso. A gente se sente atacado quando alguém nos critica. E é uma das coisas que mais destrói relacionamento hoje é falta de diálogo. Porque conversar, as pessoas conversam muito, mas brigando. Um apontando o outro, um acusando o outro. Agora, dialogar, ouvir o que o outro está dizendo, dar atenção para o outro, aí é raro acontecer isso. Na maioria das vezes, pensa bem, é um acusando o outro. Um apresenta um problema, o outro devolve. Eu falo de você que isso não é legal o que você está fazendo, você fala também que não é legal o que eu estou fazendo. Eu falo, não, peraí, um problema de cada vez. Tenta me escutar um pouco. Tenta ouvir o que eu estou te dizendo, as minhas reclamações. Tenta valorizar o que eu estou sentindo sobre nós dois. Sabe, tenta entender o meu sentimento. Tenta dar valor para o meu sentimento. Não está acontecendo isso. As pessoas não querem saber. E é um grande problema isso numa relação. Dialogar é jogar a bola um pro outro como uma equipe. Não é tentando acertar o outro, mas é tentando acertar a jogada com o outro. É jogar no pé. Então evite esse enfrentamento. Perceba que a pessoa, na verdade, está do seu lado. Vocês são uma equipe só. Quando você ouve a necessidade do outro, você se ajuda também. Afinal de contas, pensa assim:
Quanto mais eu fizer ela feliz, mais feliz eu vou ser. Entende? Quanto mais eu buscar entendê-la, melhor pra mim. Mais ajustado vai ficar. E é pra isso que o diálogo serve, ajustar as coisas. Não tenha medo da crítica. Aceite a crítica. É pra você superar uma dificuldade, é pra você melhorar. Não se preocupe com ela. Eu sei que é ruim, não estou dizendo que é bom. Muito difícil ouvir algumas coisas. Mas isso vai te ajudar. Percebe? Pensa bem nisso. Pensa em como a crítica pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. Então, dialogar é essencial para superar certas dificuldades do relacionamento. Sempre esteja atento ao que o outro está falando ou, muitas vezes, demonstrando. Para as mulheres que não têm namorados e maridos que não são muito de conversar, perceba os sinais. Né? Se ele não fala muito, ele dá sinais. Ele demonstra de alguma forma. Isso pode te ajudar a achar caminhos para ajustar o relacionamento de vocês, se é que você gosta dessa pessoa. Tem coisas que podem destruir, acabar com o relacionamento. E são coisas que são simples, mas são difíceis de aplicar. Exige muita autopercepção e muita honestidade da sua parte. Porque aí você fica pensando às vezes, nossa, eu tenho um dedo podre. Não é o seu dedo que é podre, às vezes é você que não está se percebendo, porque é muita coincidência. Será que você não está fazendo alguma coisa errada, não? Será que não é você que está deixando de ajustar algumas questões e todo relacionamento que você entra, você comete o mesmo erro? Então, é bom avaliar isso. Né? A gente, às vezes, fica se questionando, não tem mais amor. Será que acabou a paixão? Gente, como eu disse, o sentimento ele muda muito. A gente não pode esquecer dos bons momentos que a gente já viveu, de coisas que a gente já, pensou e desejou com aquela pessoa, porque a gente está numa fase ruim. Então você nunca vai ficar com ninguém, nunca vai conseguir construir uma relação afetiva com ninguém. Se todo mundo que você namorar, todo mundo que você se relacionar, você desistir por um problema ou outro, você nunca vai construir uma relação saudável e nunca vai construir uma relação duradoura. A ideia é que você aprenda a lidar com problemas. Uma coisa é fato, você vai sempre ter problemas, sozinho ou com alguém. E a grande regra é que você tem que aprender a lidar com eles. Aprenda a lidar com seus problemas. Comece olhando para dentro de você e não para o outro, que é a única coisa que você realmente pode mudar. Então, quando você pensar, será que ainda existe amor? Reflita um pouco como você mesmo está. Pensa um pouco, como é que eu tô? O que está acontecendo comigo? Será que as minhas prioridades mudaram? Né? Será que o meu olhar sobre a vida e sobre tudo que eu estava sonhando antes agora é outro? Então, reavalie as questões, mas primeiro por você, não pelo outro. Acho que agora a gente tem que ir embora, né? Já está ficando tarde, já está escurecendo e a gente tem outras coisas para fazer. Mas eu gostei do papo, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso. Afinal de contas, tá todo mundo muito desiludido com esse assunto, né? Mas eu acho que tem esperança. Eu mesmo acredito muito no amor e acho que depende muito mais da gente do que do outro, ok? Beijão e até mais.